O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 exercícios, tá? Sobre o domínio da função tangente. Então, olha só. Esse primeiro fala assim: determine o domínio da função y igual a tangente de x menos 30. Então, ó, observa bem que no argumento aqui a gente não tem nenhum número multiplicando ele nem fazendo nada. O argumento está sozinho. Qual que é a letra aqui que está interferindo, né? Que mudou alguma coisa? Foi o A, o B, o C ou o D? O que é isso? Vou até escrever aqui, porque às vezes quem não está acompanhando a playlist, eu falo isso e a pessoa não vai entender nada, né? A função, ó, a função tangente genérica, ela tem essa cara aqui, ó. F de x é igual a mais B vezes a tangente de cx mais D. Aí a gente já viu no vídeo anterior a este, né, que o B e o C nunca pode ser zero. O A e o D pode, né? O A e o D pode ser qualquer coisa. Menos o B e o C, que não pode ser zero, certo? Nesta função lá, tem A? Não, então ele vale zero. Tem B? Tem, porque está escrita tangente aqui e o B não pode ser zero, quando não tem nada vale 1. Então o B vale 1. Tem C, que é o que acompanha aqui o argumento? Tem, porque ele também não pode ser zero, então ele vale 1. Tem D? Tem, né? Ó, o D é o que soma ou subtrai junto com o argumento. Tem D, vale menos 30 graus, certo? Então, a única letra que acrescentou aqui foi o D. O B e o C é um mesmo, né? Nunca pode ser zero, né? Pode ser qualquer outro número menos zero. Quando não tem nada, vale 1, certo? Então, quando isso acontece, a gente vem aqui direto analisar a condição de existência. Qual que era a condição de existência da função tangente? A função tangente tem que ser... O valor de x, né, tem que ser diferente de 90 mais kπ. Por quê? Porque, lembra quando a gente viu o gráfico aqui na lousa, que tinha uma assíntota no 90? Por quê? Né, que era no π sobre 2. Lembrando que lá estava escrito x diferente de 90 mais kπ, né? Aliás, aqui eu tenho que até tirar esse π. Eu vou colocar aqui 180, tá? Porque a gente não tá nos radianos, né? Ó, o exercício aqui foi dado em grau. Então, eu vou colocar aqui também em grau, certo? Quando é dado em radiano, trabalha com radiano. Quando é dado em grau, trabalha com grau. Deu grau, então vamos trabalhar tudo com grau, sem radiano, certo? Então, a expressão é essa aí. A expressão com radiano, ela é x diferente de π sobre 2 mais k vezes π, certo? Muda alguma coisa? Não. Um é grau, outro é radiano. A ideia é a mesma. Com radiano, a gente vai fazer aqui do lado. Só vai mudar, ó, que vai ter um monte de expressão que você vai ter que fazer MMC. Só isso. Mas não muda nada, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, analisando a condição de existência. X pertencente... x diferente de 90 graus mais k vezes 180. Quem é o x ali? Esta expressão aqui, ó. X menos 30 graus. Ela está representando aí o papel do x, que é o meu argumento, certo? Então, eu coloco ela aqui e digo que ela tem que ser diferente de 90 mais k vezes 180. Isso aqui vai dar uma inequação, né? Ó, vai dar uma desigualdade, né? Na realidade, esse símbolo aqui, que não é o símbolo de igual, né? É o símbolo de diferente. Mas você resolve isso aí como sendo uma equação normal, tá? Então, o que você faz, ó? Você quer deixar isolado o x, então você passa esse menos 30 para o lado de cá, positivo. Então, vai ficar x diferente de 30 mais 90 que eu copiei, mais o k que eu copiei, mais o 180 que eu copiei, certo? Quanto é que é 30 mais 90? 120. E o k e o 180 eu copio, certo? Lembrando que eu vejo um erro muito comum do pessoal quando vai fazer isso aqui, ó, somar o 180 junto. E você não pode fazer isso, porque aqui você tem uma soma. Aqui esse 180 está multiplicando k. Então você não pode somar isso aqui junto aqui, tá? Aí tem gente que coloca só a soma de tudo, né, o resultado mais k, e dá tudo errado, tá? Tem que tomar cuidado, tem que ficar atento nisso aí.
Não pode misturar soma com multiplicação. Então, ó, vai ficar x diferente de 120 mais k vezes 180. Então, é esse o domínio. Domínio é x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 120 mais k vezes 180. Certo? Vamos vir para esse outro ali, ó. Qual é o período da função y igual a tangente de 2x menos π sobre 2? Eu quero que você observa a diferença desta função para aquela outra função ali, ó. Você observa que nesta função aqui não tem nenhum número multiplicando o meu argumento, né? Multiplicando o meu c. O meu c vale 1. Toda vez que não tem nada, vale 1, né? Porque eu já falei que o c não pode ser 0. Aqui nessa função, o c vale 2. Então, a gente não está mais falando da função do tipo tangente de x só. Você está falando aqui da tangente de 2x, tá? É diferente e isso vai mudar tudo que a gente vai ter que fazer. Porque a gente vai fazer um processo diferente aqui do que a gente fez lá, ok? E aqui, ó, a gente não está trabalhando com grau, a gente está trabalhando com radiano. Então, ó, eu até escrevi aí. Sabemos que a função tangente é periódica de período p igual a π, né? A gente já viu isso no GeoGebra, vimos no vídeo da função tangente aqui também, né, na lousa, e eu falei para vocês que o período da função tangente é diferente da função seno e da função cosseno. Na função seno e cosseno, o período era quanto? 2π. Na função tangente, o período é π. Então, a gente deve verificar o que ocorre com o arco 2x menos π sobre 2 quando ele varia dentro do período, que é de 0 a π, certo? Como que a gente faz para verificar isso? Primeiro, você pega aqui o arco igual a 0, né, que é o primeiro, né, a primeira variação, e depois pega o arco igual a π, que é a segunda variação, certo? Então, vamos fazer isso, ó. Quando você faz isso, vai te dar uma equação. Então, você tem aqui 2x menos π sobre 2 igual a 0. Como é que você resolve essa equação? Passa o π sobre 2 para o lado de cá para deixar o x isolado, certo? Agora você tem 2x igual a π sobre 2. O que você faz agora para isolar o x? Pega esse 2 que está multiplicando e passa ele dividindo. Então vai ficar x igual a π sobre 2 dividido por 2, certo? Olha bem o que aconteceu aqui. Eu passei esse 2 que estava multiplicando o x dividindo essa expressão π sobre 2. Então, ficou π sobre 2 dividido por 2. Isso aqui você tem uma divisão de fração. Então, você conserva a primeira fração, que é π sobre 2, e escreve esse 2 em forma de fração. Como que você escreve o 2 em forma de fração? Fazendo 2 sobre 1. Qual que é o inverso de 2 sobre 1? 1 sobre 2, né? Deixa eu até escrever isso aqui detalhadamente. Ó. Deixa eu abrir aqui a caneta, se eu conseguir. Tô com uma mão só, né? E as canetas ficam aqui embaixo. E aí, às vezes, eu não demora para abrir. Olha só. A primeira fração vezes a segunda, né? Ó, que é eu escrever o 2 aqui em forma de fração, certo? Só que aí eu não posso escrever assim, né? Eu não posso escrever na divisão de fração, é a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Por isso que eu escrevi desse jeito ali. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, ficou x igual a π sobre 2 vezes 1 sobre 2. Na multiplicação, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Quanto que é π vezes 1? Π mesmo, né? Ó, então, tá ali. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, botei o 4 ali. Então, minha primeira variação deu π sobre 4. Vamos fazer a segunda. Como que faz a segunda aqui, ó? Pega a expressão, né? Pega o arco que a gente tem aqui e iguala agora a π. Então, vai ficar 2x menos π sobre 2 igual a π. Como você resolve essa equação? Passa o menos π sobre 2 para o lado de cá positivo. Então, ficou, ó, 2x igual a π mais π sobre 2. Isso aqui, ó, é uma soma de fração. Escreve o π aqui em forma de fração, que vai ficar π sobre 1. Né, eu vou até escrever isso também. Ó, tá aqui, π sobre 1, certo?
E aí você tira o mínimo, né? Só que o MMC entre um número diferente de 1 e 1 vai ser sempre um número diferente de 1. Então, nesse caso, o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2, certo? E aí você faz 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes π, 2π. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes π dá π. Então, a próxima expressão que eu fiquei aqui ó, foi 2x igual a 2π mais π sobre 2. Somos semelhantes. 2π mais π dá 3π. E o sobre 2 eu copiei. E agora aqui, ó, a gente teve o mesmo caso que a gente teve aqui, ó. Certo? Eu passo esse 2 que está multiplicando x, dividindo o 3π sobre 2. Então, vai ficar x igual a 3π sobre 2, dividido por 2. Aí, de novo, você tem uma divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Igual eu fiz aqui, ó. Eu escrevi o 2 em forma de fração. Ficou 2 sobre 1, né? Escrevi esse 2 em forma de fração. 2 sobre 1, você tem que calcular o inverso dele, que vai ficar 1 sobre 2, né? É a primeira vezes o inverso da segunda. Multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3π vezes 1 dá 3π e 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou aí a segunda variação, 3π sobre 4. E aí você subtrai do maior para o menor para conseguir obter o período, tá? Sempre assim, do maior para o menor. Então, você pega 3π sobre 4 e subtrai de π sobre 4, certo? Subtração de fração. Tem denominadores iguais? Tem. Então, não precisa de MMC. É só copiar o denominador aqui e fazer a operação com o numerador. Quanto que é 3π menos 1π? 2π. Então, o período é 2π sobre 4. Só que você pode simplificar essa fração por 2 em cima e embaixo. E aí, o período vai ficar π sobre 2, certo? Aí você vai perguntar, mas por que você fez tudo isso aqui, sendo que ali você não fez? Porque aqui o meu argumento era só x, e aqui o meu argumento é 2x. Então, eu mudei aí o período da minha função, né? Então, por isso que eu tive que fazer tudo isso. Lembrando também que quando você altera o c aqui, você altera o período da função, né? Então, por isso que você teve que fazer esse teste aí e ficou um pouco mais longo. Tranquilo?